E aí, Marx ou keynesianos, meu nome é Alisson, eu sou um anarcocapitalista e eu quero aproveitar o finalzinho da hype da Betina para falar um pouco sobre esse assunto. Porque eu acho que eu percebi coisas que a maioria das pessoas não percebeu e se percebeu ficaram caladas, não se exporam na internet para tocar nesses assuntos, tá? E caramba, como eu odeio a propaganda daquela menina. É uma miserável, porque todo vídeo que você queria abrir no YouTube tinha algum tipo de propaganda da Betina e isso encheu o saco pra caramba. Acho que alguns dias antes da polêmica estourar mesmo, eu já tinha até tirado um print dela, postado no Twitter, já reclamando da menina, porque, caramba, eu odeio quando o YouTube começa a bombardear a gente com as mesmas propagandas, já tá virado. Vou até deixar o meu Twitter aí na descrição e nos comentários para que vocês possam me seguir lá, visto que agora eu só estou divulgando os meus vídeos por lá, porque eu deletei o Facebook, tá? Estava achando muito radioativo e resolvi deletar. Mas enfim, quando eu tenho uma ideia para um vídeo, eu não gravo na hora, eu não gravo no mesmo dia. Eu espero geralmente um dia, dois. Se a ideia continuar martelando na minha cabeça, é porque realmente eu tô com vontade de gravar. Aquilo tem algum tipo de relevância. Mas se eu tenho um insight para gravar e eu espero um dia, dois, e aquela vontade simplesmente some, é porque não tinha realmente uma relevância, porque eu acho que não vale a pena. Enfim, a polêmica da Betina começou, eu tava meio que falando as mesmas coisas que todo mundo, olha, não tem como essa menina ter começado com 1.500 e ter transformado isso em R$ 1 milhão. Principalmente para mim, que sou um seguidor da escola austríaca, eu não me considero um austríaco ainda porque eu acho muita arrogância. Mas como eu sou um seguidor da linhagem austríaca, eu tenho mais consciência disso ainda, porque é uma questão muito difícil você prever as ações humanas, você prever quais ações vão valorizar ou não. É por isso que o Hans Hermann Hoppe diz que prever a ação humana não é uma ciência, é uma arte. Mas enfim, como eu me inspiro também muito aqui no Bastiat, e o Bastiat dizia que a diferença entre o mau economista e o bom economista é que o mau economista só enxerga as consequências de políticas econômicas a curto prazo ou para um grupo reduzido de indivíduos, e o bom economista enxerga as consequências dessas políticas a curto prazo e a longo prazo, para um grupo pequeno de indivíduos e também para a economia como um todo. Eu tento trazer esse princípio do Bastiat para as outras coisas, para os outros aspectos da minha vida. E aí eu parei para analisar o que é que não estava sendo visto nessa questão da polêmica da propaganda da Betina. Porque falar o que está todo mundo falando é muito fácil. E simplesmente não tem graça. Por isso que muitos assuntos eu acabo deixando de lado. Mas aí eu comecei a perceber algumas coisas que eu não vi pessoas comentando, que eu achei muito interessantes de serem exploradas, de serem abordadas. Quando ela começou a dar entrevistas no Morning Show, no Pânico na rádio, quando ela começou a fazer vídeos até aparecendo com o Danilo Gentili e tal, eu achei que eu acabei pegando ali uns feelings que são muito interessantes, tá ligado? Porque a propaganda dela, querendo ou não, foi um sucesso. E foi um sucesso simplesmente porque ela explorou um grave problema da situação do Brasil, da situação da educação do Brasil, que é a falta de interpretação textual. O que ela diz no vídeo é o seguinte, aliás, o que ela diz na propaganda é o seguinte: eu comecei com 1.520, eu acho, e 3 anos depois eu tinha mais de 1 milhão. E aí, o que é que muita gente interpretou? Comecei com apenas 1.520 e transformei apenas esses R$ 1.520 em 1 milhão. E caramba, no primeiro momento eu também interpretei assim, porque a propaganda foi muito bem feita. A gente tem esse grave problema com interpretação textual aqui no Brasil. Isso afeta todo mundo. Por mais que você leia muito, por mais que você estude muito, você vai cair uma hora ou outra nesse tipo de propaganda. E caramba, eu achei isso genial depois que eu compreendi como é que foi feito esse plot dessa propaganda, sabe? É mais ou menos como se eu chegasse para você e dissesse o seguinte: olha, 2 com 2 é 22. E aí todo mundo vai apontar para mim e vai dizer: olha, você é burro, porque na verdade 2 mais 2 é igual a 4. E aí eu tenho uma casca de proteção para dizer o seguinte: peraí, em nenhum momento eu falei de soma aqui. Eu não disse que 2 mais 2 é igual a 22, eu falei que 2 com 2 é igual a 22. E aí a pessoa que me ataca fica com a cara de tacho. E caramba, teve uma outra consequência ainda muito maior que fez com que a Betina pudesse se proteger dessa casca de forma mais forte ainda. Não só a Betina, como a própria Empíricos, né? Que é o fato da pesquisa por investimento, por conhecimento na área de investimento ter aumentado, que é algo que eu acho que eles nem imaginariam, só que como isso aconteceu, agora ela simplesmente pode dizer, olha, além disso, além de vocês terem esse problema de interpretar o que eu falei, porque em nenhum momento eu disse que transformei apenas 1.520 em 1 milhão, eu disse que comecei com 1.520, que é uma quantidade relativamente baixa para quem é uma pessoa de classe média,
ela ainda pode simplesmente dizer, olha, as pessoas estão estudando mais educação financeira por causa de mim. Então, parem de me atacar. Caramba, eu achei isso muito genial, tá ligado? Eu não acho que é imoral, não acho que é antiético. Acho que foi perfeita. Eu acho que foi muito inteligente. Por mais que muita gente simplesmente ache que ela tá omitindo informações e tal. Caramba, velho. Clica na propaganda dela, vai tentar entender o que ela tá falando em si. Porque no próprio vídeo ela diz, olha, me desculpa a indiscrição, é que o tempo aqui não corre a meu favor e tal, alguma coisa assim. Mas enfim, bicho, eu achei muito interessante quando eu parei para compreender isso. Ela fez um ataque direto, não ela em si, mas quem montou a propaganda fez um ataque direto a quem tem problema com interpretação textual. Porque tu critica a menina e depois tu para e pensa, olha, caramba, eu critiquei ela, só que na verdade tem um deboche implícito aí, porque ela já sabia que muita gente não ia conseguir entender o que ela tá falando. Então, cara, eu achei top, tá ligado? E aí, eu quero passar para um outro ponto aqui agora, que é a questão da preferência temporal. O processo civilizatório versus o processo de descivilização. Tem um momento, em algumas das entrevistas, que ela fala que ela recebeu um dinheiro de uma poupança, mais ou menos 35 mil reais do pai dela. E ela diz, olha, eu sei que eu sou uma pessoa ali que, tipo, tem uma família estruturada e tal, só que muita gente pegaria esses 35 mil reais e compraria um carro, e compraria outra coisa. Eu investi em ações. E tem até outros momentos que ela fala que prefere fazer investimentos a longo prazo. Caramba, isso é um choque gigantesco na mentalidade do brasileiro. E quando eu falo na mentalidade do brasileiro, não é de uma classe social mais baixa, uma classe social mais alta, não. Eu tô falando do brasileiro como um todo, porque muitas pessoas de família rica, família que realmente tem condições de viver tranquilo, de boa, durante a vida inteira, sem se preocupar com dinheiro, nunca iriam se preocupar com isso. Vamos falar sério agora. Tu acha, você que tá assistindo agora, você que, sei lá, que tem uma inclinação aí mais para a esquerda, porque eu acho que esse tipo de crítica vem mais de pessoas da esquerda. Imagina uma família rica. E aí, dessa família, nasce um moleque, quando ele completa 18 anos, o pai dele dá 35 mil reais a ele. Quantas dessas pessoas, quantos desses moleques, dessas patricinhas, vocês acham que pegaria esse dinheiro e investiria em ações e simplesmente não gastaria, não torraria com tudo, porque ele sabe que não vai precisar se preocupar tanto assim no futuro dele, com o futuro dele, na verdade? Caramba, a quantidade de pessoas que gastariam dinheiro é gigantesca, porque muitas vezes o cara que é pobre, o cara que não tem muitas condições, mas tem a capacidade de poupar ali um pouquinho do salário, às vezes pega e torra tudo. Eu falo isso porque eu conheço, tá ligado? Gente que, tipo, tem as mesmas condições financeiras que eu, mas tipo, nunca conseguiu poupar nada na vida, porque na primeira oportunidade que tem, quer sair, vai gastar numa balada, vai gastar com os amigos, vai sair pra beber, esse tipo de coisa, e não poupa nada. Agora imagina uma pessoa que é rica. Então parem de simplesmente ficar criticando a menina porque ela tem uma família que é bem estruturada e tal, e parem para pensar na qualidade que ela tem aí de ter um pensamento a longo prazo. Por quê? É esse pensamento a longo prazo que cria o processo civilizatório, quando as pessoas se inspiram, quando elas se motivam ao ver pessoas que têm esse pensamento a longo prazo como exemplos, aí é que elas passam a imitar esse tipo de pensamento e elas começam a pensar a longo prazo. Quando a pessoa começa a pensar a longo prazo, ela começa a poupar dinheiro, esse dinheiro se torna investimento para as pessoas que querem aplicar em bens de capital e aumentar a produção, aumentar a riqueza que existe na sociedade. E a partir do momento que tu tem uma força contrária operando isso, que é a demonização da pessoa que tem uma preferência temporal baixa, que pensa a longo prazo, tu começa a criar o processo descivilizatório. Porque as pessoas vão pensar o seguinte, olha, tá vendo aquela mina ali? Ela é uma mina de sucesso e tá todo mundo criticando ela. Então o que é que eu vou fazer? Não vou querer ser uma pessoa de sucesso. Isso acontece porque tem muitos jovens aí, tem muitos playboyzinhos que tem o sentimento de culpa simplesmente por serem de uma família boa, tá ligado? De ser uma família rica. O que é algo absurdo. O que é algo, sei lá, velho, deve ter algum tipo de transtorno ocorrendo aí no meio da sociedade para as pessoas simplesmente acharem que você nascer em berço de ouro, você ser uma pessoa rica, uma pessoa que consegue viver bem, ou às vezes até uma pessoa que é pobre, mas tem uma condição financeira ali um pouquinho melhor do que a maioria das pessoas, realmente deva se sentir mal por causa disso, como se isso fosse um pecado. Isso é absurdo, esse sentimento de demonização, cara, é intrínseco à própria democracia. Você vê realmente que existem jovens que sentem culpa por causa disso. E eles começam a aderir a movimentos sociais simplesmente por causa disso. Você realmente parar para acreditar que a consciência de classe é algo objetivo na sociedade, é algo verdadeiro. As pessoas pensam, olha, como eu sou de uma classe, de uma classe social um pouco superior, realmente eu tenho que começar a perder os privilégios que eu tenho. Não, você deveria pensar justamente o contrário. Olha, como eu tenho isso aqui,
e eu sei que isso aqui é bom, eu quero que as outras pessoas ascendam economicamente para terem as mesmas capacidades que eu tenho, para terem os mesmos privilégios que eu tenho. Eu odeio essa palavra, mas enfim, não tem uma palavra mais fácil, mais prática de aplicar isso aí. Então, velho, não achem que as pessoas que obtêm sucesso devam ser demonizadas, inspirem-se nelas. Porque eu tenho 21 anos, sou um ano mais novo que a menina, e a primeira coisa que eu parei para pensar foi, olha só, ela realmente conseguiu investir. Por mais que eu não tenha a condição financeira de parar para simplesmente separar R$ 1.500 por mês para investir, poxa, eu tenho uma condição de separar um pouco menos. E quem sabe daqui a 2, 3 anos eu tenha uma condição de aplicar em ações assim como ela. Se bem que não é uma área que eu quero trabalhar, não é uma área que eu acho que seja para mim, porque você tem que ter o coração muito forte para isso. E eu sou muito ansioso. Eu fico tipo abrindo o YouTube o tempo inteiro para ver quantas visualizações tem nos vídeos. Imagine aplicar em ações e aplicar em títulos. E o último ponto que eu queria falar aqui é sobre a galera que está demonizando a Empíricos por causa de legislação estatal. Ah não, a legislação estatal não permite que a Empíricos trabalhe com isso, ou que a Empíricos trabalhe com aquilo. Meu filho, legislação estatal não é parâmetro do que é certo e do que é errado para ninguém. E aí tu vê o Joel Pinheiro lá no Morning Show, eu acho, falando que esse setor, inclusive, devia ser um pouco mais regulado para impedir que esse tipo de propaganda como a da Betina fosse ao ar. Caramba, velho, eu não sei, o sentimento de gado, o sentimento de contra-civilização mesmo, de atacar pessoas que são bem-sucedidas. Bom, esses são os pontos que eu queria trazer aqui para o debate. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem apoiar o canal agora também através do meu Apoia-se, que está aí na descrição. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!